A oralidade, ela nunca deixou de ser importante na vida dos humanos, porque com a escrita, achamos que a oralidade, de uma certa maneira, iria perder a sua importância, né? E depois, com a chegada da informática nas sociedades modernas e industriais, de alguma forma a gente começou a acreditar que a oralidade iria perder a sua importância. E um B, e um E, é B, é bé, é bebê. E um B, e um I, B, e bibi. A oralidade não pode perder a sua importância porque muitas sociedades espalhadas por todos os lugares do planeta, até hoje, elas vivem, sobretudo, e se orientam as suas vidas e transmitem seus ensinamentos através da oralidade. São sociedades que não dominam a escrita e muito menos a informática. A literatura oral e de todas as culturas são importantes na vida dos homens, porque por uma série de questões. Além delas transmitirem ensinamentos, elas, durante muito tempo, o saber da humanidade foi codificado em formas de história. Era meia-noite na floresta uivante. O vento sibilava sobre as copas das árvores seculares. Subitamente, algo enorme colidiu e ressoou através da floresta misteriosa. Como é que os homens lembravam, por exemplo, dos ensinamentos diários? Eles lembravam através das histórias. Através das histórias, o saber era codificado, e através das rimas, das métricas, dos ritmos, as pessoas aprendiam os ensinamentos de forma muito mais fácil, né? Isso acontecia em todas as sociedades, quando as sociedades ainda não dominavam a escrita. Foi do Maiorá, por isso não era o boi, como era o aboiá. E chamava e ele vinha, meu boizinho vem cá. Chegou o Machado, o Carrapeta, a Machadinha, chegou a nega Bernardina, chegou com o carnaval. Aonde veio a nega não cochichava meu ouvido, chegando no vá. As sociedades transmitiam ensinamentos e valores importantes para as crianças a partir das histórias tradicionais. Então, esses ensinamentos, de uma certa maneira, era repassado de geração em geração através da oralidade. Claro que todas as crianças depois, elas eram matriculadas nas escolas, mas de uma certa maneira as crianças, quando iam para as escolas, elas já estavam alfabetizadas espiritualmente. Por quê? Porque as histórias, de uma certa forma, elas transmitem afetividade, o lado lúdico da vida. Elas mostram o mundo de uma perspectiva não racional. Olha só, aqui a gente está vendo uma casa bem no meio da floresta. De quem será que é esta casa? O sapo estava com muito medo, deitado na cama, e ouvia uns barulhos. E ele ouviu esse barulho por toda parte. Ouvia estalo dentro do armário e murmúrios debaixo do assoalho. E não parava de fazer barulho. Aí ele olhou assim e disse: alguém está embaixo da minha cama, pensou o sapo. Ele pulou da cama e saiu correndo. Socorro, socorro, tem alguém na minha casa. E saiu pela floresta escura até chegar à casa de quem? Da Pata. E a história mexe com a imaginação deles, a criatividade, até a questão do lúdico mesmo, né? De levar eles ao gosto pela leitura. Eu vi uma história do lobo mau, do cachorro, do sapo. Não dá para você achar que, por exemplo, que somos o tempo inteiro racionais. Todos os homens, isso independente da idade, tem o lado mágico, simbólico e lúdico muito forte,
E por isso que até hoje gostamos, por exemplo, de filmes que tratam sobre histórias lendárias, de fábulas. Vamos ao cinema, levamos os nossos filhos, mas também gostamos dessas histórias até hoje. Perché non andate ad aspettarmi nella mia casetta? Aspetterei un morto. Il prodigioso insieme di un gruppo di attori eccezionali. John Wayne, Claire Trevor, fanno trascorrere momenti indimenticabili. Una travolgente una folle corsa all'amore. Ele transforma histórias lendárias, né, numa narrativa cinematográfica, usa recursos e dá vida àqueles personagens que, na verdade, são personagens que fizeram parte da nossa infância, da nossa vida, e são personagens eternos, eles nunca morrem, porque os personagens eles vivem dentro de nós. A cada vez que a gente, de uma certa maneira, faz a leitura de uma história, vai ao cinema ver um filme, os personagens eles renascem muito fortemente dentro de nós. O conhecimento tradicional, ele é muito importante, por quê? Porque é um conhecimento milenar. Ele foi passado de geração em geração, ele foi testado, ele foi, de uma certa forma, ele foi sendo comprovado ao longo do tempo. Mas esse conhecimento tradicional é um conhecimento que as populações tradicionais se valem para resolver seus problemas, seu cotidiano. As histórias, elas fazem parte desse conhecimento tradicional. Elas não podem ser diferentes. Por quê? Porque essas histórias, elas são histórias ensinamentos, são histórias exemplares, são histórias que mostram, né, para as gerações mais novas, um alerta, como dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Quando você conta, por exemplo, uma história para uma criança, de uma certa forma, é um ensinamento. Ela vai refletir a partir dessa história que o que aconteceu com aquele personagem da história pode, de uma certa forma, acontecer com ela. As histórias são universais porque elas transcendem as culturas. Elas podem ser contadas, por exemplo, na China, e quando você lê no Brasil, você, de alguma forma, você se sensibiliza, aquela história te toca de algum modo, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa história, mesmo sendo uma história contada na China, ela pode sofrer adaptações quando ela é contada aqui no Nordeste do Brasil, ou quando ela é contada na Amazônia, ou quando ela é contada no Sul do Brasil. Boi do Maiorá, dei uma tapa de São Paulo, cai fora, e choveu uma caipora, hoje eu não posso cantar. Chegou a nega, diz, não tenha medo, pode cantar, se contou eu que vou te levar. Boi Tungão. As histórias do Nordeste, da Amazônia, do Sul do Brasil, para mim elas são histórias universais. Elas não deixam claro de guardar uma característica do local. É isso que vai dar singularidade, que vai dar identidade àquela história, mas elas, de alguma forma, quando elas são contadas em outras culturas, em outros lugares, elas vão sofrer adaptações, elas vão agregar elementos novos. Aí é que está a riqueza da oralidade. Quando você conta, ela permite acréscimos, ela permite que você faça modificações, mas ela, ao mesmo tempo, tem uma matriz que conserva a história, então ela não perde a característica fundamental que ela guarda dentro dela. Boi Tungão, boi do Maiorá, não é tão bonito boi como era o aboiá. Desse negócio, quando eu cheguei embaixo, Catinga, baixo o riacho, vi uma se balançar. Aonde veio uma nega neném, essa nega era cruela do meu gozar. Nega danada, nega velha, vamos embora, que amanhã por essa hora não sei aonde estará. O pau furadinho, uma chama rebatida, eu vou para os Estados Unidos, do lado de lá. Ô boi Tungão, boi do Maiorá, não é tão bonito boi como era o aboiá.